Hoje é o último dia da série onde eu tô revelando, né, os maiores segredos das mentorias caras que eu comprei, né, que eu já fiz. Segredo dos maiores mentores, né, do Érico Rocha, Pablo Marçal e do Elton Euler. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Pai, que de fato, Deus, nós venhamos compreender o teu amor, compreender quem somos em ti e o teu propósito, o seu legado que o Senhor tem para cada um de nós. Que de fato nós venhamos amar, Deus, o que o Senhor ama e que venhamos prosperar naquilo que o Senhor quer que nós prosperemos. Que mais importante de tudo, não venhamos perder nada do que o Senhor tem para nós. E sabemos que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou começar falando sobre uma frase típica, né, da mentoria da aliança. Quem for aliado aí vai saber, né, que o Elton sempre fala: a demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Que toda a prosperidade, todo sucesso financeiro que você consegue está atrelado às relações. Pablo Marçal fala muito sobre isso também, sobre o network, o poder do network, o poder das mesas, o poder dos relacionamentos. Elton Euler fala que todo sucesso está na teia dos relacionamentos. E o Érico Rocha, mesma coisa, gente. O primeiro evento que eu fui dele, ele vendeu, né, o Mastermind. O que é o Mastermind? O próprio Napoleon Hill, né? Napoleon Hill falou sobre isso mais de um século atrás. Existe um segredo no Mastermind. E sabe quem que é? O que significa isso, né? São mentes juntas, mentes de poder. Então, o que acontece? O que acontece e qual que é o maior e poderoso mastermind que o Napoleão Hill falou, né? É do marido e da mulher. Lembra que eu sempre falo, né? Amor, ele te impulsiona e não te aprisiona. Então, quando você entende o poder dos relacionamentos, o poder que tem quando um marido e uma esposa andam juntos, nossa, quem não escolheu o marido ainda e a mulher vai poder escolher melhor. Por quê? Porque sim, nós precisamos de uma base forte para prosperar. O meu marido, eu tô aqui na minha casa agora, vou fazer uma abobrinha, tô aqui cozinhando, sendo a base do meu marido. O meu marido só consegue trazer dinheiro para casa porque eu tô sendo essa base, porque eu estou ajudando aqui na minha casa. O meu marido não consegue trabalhar em paz quando eu tenho um problema aqui em casa e eu ligo pra ele e falo assim: olha, não tô dando conta de resolver, vem aqui me ajudar. Porque às vezes isso acontece. Já aconteceu, né? De eu não dar conta de resolver um problema aqui com os meus filhos, de eu estar a ponto de esganar eles e chamar meu marido pra vir aqui socorrer. Então, ele não vai trabalhar em paz se eu não estiver em paz. Ele não vai trabalhar em paz se a nossa casa não estiver em paz. Então, a casa é a base. Há mais de 16 anos atrás, quando eu decidi largar o mercado tradicional, eu fiz isso porque a gente fez as contas. Ia ficar muito mais caro. E uma outra coisa, eu estava delegando, né, a educação dos meus filhos. Ia ficar muito mais caro se eu tivesse que contratar empregada, babá, para cuidar dos nossos filhos, van para levar na escola. E não ia desenvolver o vínculo, não ia desenvolver, eu não ia educar os meus filhos. E eu decidi fazer isso. Eu decidi educar os meus filhos pessoalmente. E para isso, na época, eu abandonei a minha carreira. Eu entendi que o meu legado com os meus filhos, que o meu legado de mãe era superior ao meu sucesso profissional.
Eu deixei de pedir coisas egoístas. Como fala lá em Tiago, né? Tiago, se eu não me engano. Pedis e não recebeis, porque pedis de forma egoísta, pedir para os seus próprios deleites. Eu já falei aí em lives para trás que o Érico Rocha, o primeiro evento que eu fui lá, o insight mais poderoso que eu peguei do evento foi: qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Por que você se move? Naquele momento, gente, eu não tinha um porquê. Quando eles falavam assim, em muitas mentorias, né, o poder da visão, o poder do quadro da visão, tudo isso é muito importante, essas técnicas são maravilhosas. Só que só é maravilhoso se você tiver um porquê. Quando eles falavam pra gente se visualizar 10 anos pra frente, né? Recentemente eu vi um vídeo do youtuber mais famoso do mundo. Ele gravou um vídeo e postou 10 anos pra frente, né? Ele postou naquele momento que ele não tinha sucesso. Eu até segui a vibe e gravei também um videozinho pra eu postar daqui 10 anos, gente. E aí ele se visualizou no futuro. Ele queria saber de fato como ele ia estar lá no futuro. E é importante essas técnicas. E naquele momento eu não me via com a minha família. Eu não me via com o meu marido do meu lado. Porque eu não conseguia me imaginar. Eu acho que naquele momento eu queria muito ganhar dinheiro, sabe pra quê? Pra eu me livrar do meu casamento. O meu casamento não era o meu propósito. O meu casamento naquele momento não era o meu maior legado. Eu estava amando o que Deus não ama. Lembra da primeira live? Eu falei isso pra vocês. Ame o que Deus ama. Ame o que Deus ama. E Deus ama a família. E para você prosperar financeiramente, que eu sei que é para isso que você está aqui, para você prosperar financeiramente, você precisa de uma base forte. De repente você não teve uma base forte, você não teve uma família estruturada, mas você pode ser a base forte dos seus filhos. Você pode ser a família estruturada que os seus filhos precisam. A nossa casa precisa ser o nosso lugar de aconchego. Precisa ser a nossa Betânia. O lugar do homem, o homem prioriza muito a paz. O homem quer chegar em casa e ter paz. O homem quer chegar em casa e de fato a casa ser o recarregar das baterias dele. E a mulher, a base da mulher, o lar para a mulher, tem que ser o lugar de segurança. Como que tá hoje? Vamos analisar friamente, né? Racionalmente. Vamos analisar. Sua casa hoje é o seu lugar de recarregar as baterias? Sua casa hoje é o lugar que você se sente amada, se sente segura, se sente acolhida? De fato, se você ficar doente hoje, você pode ficar doente, né? Porque a reclamação das mães é: eu não posso ficar doente nessa casa, que ninguém faz nada, a casa não anda sem mim. Você pode fazer um spa, você pode dormir depois do almoço, você pode repousar, você pode desacelerar. Você tem esse suporte, tem alguém para te dar esse suporte, essa ajuda quando você precisa. Hoje, nesse exato momento que eu estou gravando, eu estou bem cansada. E aí eu preciso descansar. Então eu vou terminar aqui o meu almoço e eu vou almoçar e eu vou descansar. Eu vou simplesmente entrar no meu quarto, aqui tá muito calor. Eu simplesmente vou entrar no meu quarto, vou ligar o meu ar-condicionado e vou dormir. Este lugar é a minha Betânia. E eu tenho 3 filhos. Antigamente, quando eu deitava, eles faziam muito barulho. Eles me desrespeitavam. E eu saía de lá, uma onça marruá, né? Uma juma marruá, saía muito brava. Então eu ensinei, e eu brigava com eles. Eu não posso brigar, eu não posso, como é que é? Eu não posso descansar. Não tem um momento de paz nessa casa. Era assim que eu corrigia meus filhos. Era sempre na base da gritaria, na base da agressividade.
Era uma resposta emocional, era um padrão inconsciente, era uma repetição de padrão. Quando eu entendi que eu não precisava mais agir assim, que eu podia me comportar diferente, que eu podia agir diferente e obter resultados melhores, eu fiz isso. E aí eu decidi corrigir os meus filhos. Quando eu vou deitar, eu falo pra eles, ó, faz silêncio que a mamãe vai descansar agora. Por gentileza, isso é respeito. Eu respeito vocês e eu quero ser respeitada. E adivinha, eles respeitam agora. Sabe qual que é o problema? A gente não quer educar. A gente não quer ter trabalho. Por isso que muitos não têm filhos mais. De repente você tá aí tão preocupada em prosperar, tão preocupada em ficar milionário. E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Tem um monte de gente aí. Eu ouvi dizer que tem um famoso aí, eu não sei se é verdade, gente, que é milionário, né? O Thiago Finch, ou Finch, não sei como é que fala o nome dele. Eu ouvi dizer que ele se vasectomizou cedo por não querer ter filhos. Eu não sei se é verdade. Eu acredito que não, né? Não deve ser verdade. Porque os milionários entendem. Os milionários de verdade entendem o que são heranças do Senhor. Eles entendem o que é mais importante. Eles, na maioria, não são pais de pet. Eles querem, de fato, deixar um legado. Eles querem, de fato, ter essa herança do Senhor, que são os filhos. Então, eu não sei se é verdade. Mas, hoje em dia, as pessoas não querem mais ter filhos, porque filho dá trabalho. Se você tiver uma família, sim, talvez você vai ter que deixar de fazer coisas. Por exemplo, a mulher que tem filho pequeno, ela tá nessa estação, né? Nessa estação de cuidar daquele bebê, de trocar fralda. Então, ela não é o tempo, não é a estação, não é o momento dela pensar em vida financeira. Não é o momento dela pensar em ganhar dinheiro. Por quê? Porque o lugar de autoridade dela e o legado dela naquele momento é cuidar do bebê. Inclusive, tem uma crença religiosa que as pessoas acham que servir a Deus, fazer a vontade de Deus, é somente servir no ministério eclesiástico. E não. Quando você troca a fralda do teu bebê, quando você cuida da tua criança, você está fazendo a vontade de Deus, você está servindo a Deus. Porque os filhos são herança do Senhor. O maior legado de uma pessoa é a tua família. Você amar o que Deus ama é de fato você amar a tua família. O maior fracasso de um ser humano é prosperar financeiramente à custa da destruição da tua família. Quando você tiver milionário, você vai gastar seu dinheiro com o quê? Você vai curtir tua vida como? Se as pessoas que você deveria mais amar não vai estar do teu lado. Porque tem gente que, assim como eu lá no passado, quer dinheiro para largar a família. Quer prosperar financeiramente para sair por aí. Cristão não é assim, gente. Não seja um cristão cultural. Seja um cristão que de fato queira se parecer com Cristo. E se parecer com Cristo é você querer servir em amor. Querer servir tua família em amor. O meu maior lugar de autoridade, o meu maior lugar de sucesso, tá tão quente aqui, tá começando a garoar agora. O meu maior lugar de autoridade, o lugar que eu penso que é o meu maior lugar de prosperidade, é no centro da vontade de Deus. Eu me canso em fazer coisas que Deus não me chamou. Eu tenho muito essa preocupação em fazer somente o que Deus me chamou, até servir lá na igreja, gente. Até servir na comunidade. Eu só vou se eu perceber de fato que Deus está me chamando para isso. Senão eu não vou. Eu não vivo mais como Marta, né, num ativismo religioso. Eu quero fazer somente aquilo que de fato Deus me chamou.
Tem uma outra coisa que as pessoas não entendem o que é prosperidade. Prosperidade não é sobre milhões na tua conta. Prosperidade é um estado de mentalidade e contentamento. Prazer na vida que você tem. Ser fiel com o que você tem. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Ser grato. E eu vou te falar, gratidão e murmuração pode estar em qualquer estágio da tua vida. Exemplo, você pode ter uma mesa farta e de repente não ter aquela comida que você queria naquele dia. E você falar, ai que nojo, que comida horrorosa, não tem nada aqui para eu comer. Por quê? Eu falo isso muito pros meus filhos, né? Por quê? Porque de repente não tem o que ele quer comer, o que ela quer comer. Mas não é por isso que nós temos que não agradecer ou reclamar, murmurar. Deus odeia reclamação. Agradeça sempre. Agradeça. De repente o que você tem na tua mão não é exatamente o que você quer. Mas agradeça pelo que você tem para você chegar onde você quer. Se existe um segredo milenar assim para você prosperar hoje, começar a prosperar, sair deste lugar de escassez, é a gratidão. Fiz um curso, inclusive, da Márcia Luz falando sobre gratidão, gente. Fiz curso de gratidão. E a gratidão, sim, precisa ser desenvolvida. Nós não nascemos gratos, nós não aprendemos a ser grato todos os dias. Mas você pode e deve ser grato todos os dias. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel, seja grato. Se tiver só o arroz e feijão, agradeça. Agradeça. E fala, Senhor, agradeça também pelo que você quer. Fala, Senhor, obrigada por ter uma picanha. Olha, ter uma picanha maravilhosa aqui. Agradeça, seu cérebro não entende o que é real, o que é imaginário. Agradeça profetizando que vai acontecer e vai ter. Vai ter. Só que quando a picanha estiver na mesa, não reclame do ponto da picanha. Nossa, essa picanha aqui tá horrorosa. Nossa, passou demais. Ou então, nossa, passou de menos. Eu falei pra você, qualquer estágio da tua vida, você pode escolher a murmuração, a reclamação ou a gratidão. Não importa se tem milhões na tua conta ou se a sua conta está no negativo. Você tem duas escolhas hoje: agradecer ou reclamar. A bênção e a maldição. A bênção e a maldição está diante de nós todos os dias. Quem tem que escolher? Joe. Eu tenho que escolher, você tem que escolher. Então, o maior segredo das mentorias do Pablo Marçal é cuidar da própria vida. É você cuidar de você mesmo, cuidar do teu físico, do teu emocional e do teu espiritual. Ele fala muito sobre você resgatar a imagem e semelhança do Criador. Se você de fato internalizar que você é a imagem e semelhança do Criador, você vai poder tudo. Por quê? Porque nós somos deusinhas e deusinhos, sim. E ele ensina você a conectar com a fonte é Deus. Então, esse é o segredo. E lá na mentoria Piorando, né? Todas as semanas tinha jejum. E todas as semanas tinha que ler um livro diferente ou ouvir o áudio. Porque assim, quando você está numa mentoria, quando você lê livros, quando você desenvolve novos hábitos, quando você aprende uma coisa nova, você tira o seu cérebro do automático. Lá todos os dias era falado isso, que a nossa missão era tirar o cérebro do automático, porque o nosso cérebro foi feito para sobreviver e não para prosperar. Então sim, você precisa tirar o seu cérebro do automático se você quer prosperar. E você faz isso lendo novos livros, fazendo novos cursos, comendo comida que você nunca comeu, matando, né, a escassez. Como é que mata a escassez? Com a dona, sendo amiga da dona Constância. Eu me lembrei que ele falava sobre isso, é muito importante. Você desenvolver a constância em algo que você faz. Plantar sementes novas todos os dias. Só que lembra do princípio da semente.
Você não planta a semente num dia e colhe no outro. Tem que ter o tempo de frutificação. Tem uma coisa linda que o Pablo ensina, é o transbordo. Todos nós temos algo para transbordar. Então, a tua mão tá cheia de ricas bênçãos e tudo que você tocar, abençoado será. Então, você pode abençoar a vida de outra pessoa. Principalmente na nossa casa, eu posso e devo ser a Betânia dos meus filhos. A minha casa, desenvolver a minha casa para ser a Betânia dos meus filhos. Isso é transbordo. Segredos, né, do Pablo. Segredos do Elton Wheeler. Se livrar da dependência emocional. Para de ser manipuladora. Para de ser narcisista. Para de ser vítima. Ah, nós mulheres, olha, somos especialistas em ser vítimas e nos posicionar como vítimas quando queremos algo de alguém. E muitas das vezes as vítimas somos nós, né? De fato, de alguém. Nossos filhos usam nosso emocional para nos manipular. Às vezes é os nossos pais. Então, se libertar das dependências emocionais, ele ensina muito. Um negócio bem interessante que eu gostei muito na Aliança Divergente, é essa questão da dependência emocional de marido e mulher. Que a gente não quer ser dependente emocional do marido. Mas ele falou que dentro do núcleo marido e mulher, é normal os dois serem dependentes emocionais um do outro. Por quê? Porque eu preciso sim da opinião do meu marido para eu cortar o meu cabelo. A Cida, que é uma das mentoras, ela até falou sobre isso, né? Que ela queria cortar o cabelo e o marido não quis e levantou uma polêmica na internet por conta disso. Então, assim, a gente está preocupado sim em agradar o outro, assim como o outro está preocupado em nos agradar. É normal dentro do casamento. Errado é o contrário, né? Quando ninguém está se importando com o outro. Isso aí que é o errado. Então, são segredos dentro das mentorias pagas, né? Que eu já comprei e tô aqui compartilhando de graça com você. Então, o mínimo que eu te peço é, se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se você não curtiu ainda essa live, curte, né? E compartilha só com todo mundo. Já é o seu transbordo aqui para o meu canal. Queira me abençoar. Quando você quer me abençoar, naturalmente, o Senhor te abençoa. São plantações. É uma regra, né? Plantou, colheu. É uma lei, melhor dizendo. É uma lei, plantou, colheu. Se você planta, você colhe. Então eu quero saber se você gostou dessa série, né? O objetivo aqui não era falar sobre dinheiro, nem sobre prosperidade, sim sobre família. Meu objetivo aqui é restaurar famílias, é restaurar casamentos, é ajudar pessoas a se curar emocionalmente para restaurar os seus relacionamentos. Relacionamento, você não cura o relacionamento, você se cura e curado, você aprende a se relacionar. Você aprende a colocar limites, você aprende a prosperar também. Prosperidade é você entender que você é herdeira, que você já tem direito a uma herança. Riqueza e honra está na mão de Deus. Então se conecte cada vez mais com Deus. Pablo fala sobre isso também, conectar com a fonte. Se conecte mais e mais com Deus, mas não por isso, e sim por Ele. Sabe, eu acho que também a maior prosperidade de um ser humano é a pessoa não desejar nada deste mundo, nada terreno. E sim, ela querer de fato estar no centro da vontade de Deus. Como eu te falei, hoje o meu maior desejo não é nada material. Óbvio que eu gostaria de viajar o mundo, conhecer vários lugares no Brasil, adoraria. Mas eu sei que nada disso vai preencher o meu coração. Eu sei que de fato o que me realiza é a presença do Senhor, é estar no centro da vontade dEle, é amar a Ele sobre todas as coisas de fato. Tá escrito, né? Busca o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, de fato, eu entendo hoje que tudo que tá na minha vida hoje, que tudo que tá nas minhas mãos hoje, que toda a autoridade que foi colocada na minha vida hoje, é para eu administrar essa porção que está sobre mim hoje. Lembra? Davi já era rei de Israel e Deus entregou Hebrom para ele. Ali era um teste. Deus entregou 10% de Israel na mão de Davi, para ver se ele ia ser grato, se ele ia saber desenvolver, reinar ali sobre 10% de todo Israel.
Então, de repente, hoje Deus tem entregue coisas na tua mão e você tem reclamado, você não tem sido grato. Porque você acha que é pouco. Você acha que o seu talento é pouco. Mas Deus não entrega pouco. Deus nos entrega à medida que nós podemos suportar. Então, se você quer suportar mais, se desenvolva mais. Ninguém estava pronto quando Deus chamou. Toda a vida, o teu chamado vai ser maior do que você. Toda a vida, todo que Deus chamou, ninguém estava pronto. Ninguém se achou pronto. E Deus foi treinando, desenvolvendo no caminho. No caminho. Então se entrega de fato para Deus hoje. E acredite de fato que Deus está treinando você. Que Deus está desenvolvendo você. Que Deus tem chamado para você. Que Deus tem legado para você. Que Deus tem bênção para você. Que você é herdeira. Que você é herdeiro do reino. Vida de reino, de fato, é resgatar a tua identidade. Saber quem você é. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu sou próspera. Eu sou amada. Eu sou acolhida. Sabe, rasgar de fato a raiz da rejeição, acabar com a raiz da rejeição, acabar com o sentimento de abandono, parar de viver nessas mentiras. Isso aí é a herança do velho Adão, você tem uma herança no reino. Então, a maior prosperidade que você pode ter hoje é de fato estar no centro da vontade de Deus. Beijos, fiquem com Deus. Eu vou olhar a minha abóbora aqui, gente, eu acho que... sei não, quase queimou. Tô aqui gravando. Esqueci da abobrinha. Agora tá pronta. Quase queimou minha abobrinha. Se você gostou desta série, comente aqui, eu gostei. Ou fez sentido pra mim, não fez sentido. Meu desejo do fundo do meu coração não é que você busque dinheiro cegamente. É que você ame o que Deus ama. Deus ama a família. A tua herança maior são os teus filhos. São como flechas na tua aljava. Só que ninguém atira flechas ao ermo, flechas sem sentido, não. Seus filhos precisam ser treinados para fazer a vontade do Senhor, para viver o propósito que Deus tem para eles. Como é que você vai saber disso? Buscando a Deus. Busque o Senhor. Entre pro teu quarto, entre pro teu secreto, tenha fome e sede dele. Ele não tem problema nenhum em abençoar ninguém. Desde que ele não perca você. De repente Deus não pode te entregar bênçãos porque você não está pronto. Deus entregou uma coroa para Saul e perdeu Saul. Porque ele amou mais a coroa do que a Deus. Então não ame nada deste mundo mais do que a Deus. Ame a Deus, busque a Deus. Não pelo que ele pode te dar. As igrejas neopentecostais ficaram multimilionárias por causa disso. Porque você estava indo... pessoas, né? Eu também fui já, gente. Não vou falar que não fui, né? Eu fui de igrejas neopentecostais por anos. As pessoas vão lá fazer uma campanha de prosperidade porque em troca de algo. Elas vão buscar Deus em troca de algo. Não faça isso. Busque a Deus por quem Ele é. Busque a Deus não pelo que Ele pode fazer por você. Deus tem riqueza e honra. Mas não pelo que Ele pode fazer por você, mas sim por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Pai. E o maior tesouro que Deus já providenciou para nós em Cristo Jesus foi a salvação eterna. E isso não tem preço maior do que esse. Foi pago o preço. É de graça para nós, mas não foi de graça. Jesus pagou um alto preço pela tua alma, pelo teu espírito. Então não seja ganancioso e fique buscando mais as coisas deste mundo no lugar de Deus. Busque mais a Deus. Busque a Deus por quem Ele é. E ame tua família. Faça pela tua família de fato o que precisa ser feito com legado. Se você tiver que renunciar à tua carreira, fazer o caminho de volta, como fala na Aliança Divergente, voltar para casa para cuidar dos teus filhos, faça isso sem peso. Sem ser narcisista, sem jogar na cara dos seus filhos. Eu larguei minha vida para cuidar de vocês. Não. Faça por amor. Tudo que você fizer, faça por amor. Faça como ao Senhor e o Senhor te recompensará. Então é isso. Eu espero que essa live tenha agregado. Tenha feito você tirar o coração da ganância, do dinheiro, do lugar errado. Não precisa ter bloqueio de dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso. Ele é ferramenta. E colocar o coração de fato nas coisas do Senhor. Amar de fato o que Deus ama. Deus ama você em primeiro lugar. E em segundo lugar, Deus ama a família.
Beijos, que Deus abençoe grandemente você, tua casa e a tua família.